Hoje vamos falar sobre estruturas, ou, se preferirem, registros. Essas duas nomenclaturas vocês vão encontrar na literatura. Estruturas ou registros é a possibilidade que o C nos dá de criar novas estruturas, novos tipos. Temos tipos conhecidos como int, char, float e podemos criar as nossas estruturas. Vamos lá. Vou mostrar 3 modos de criar estrutura. Colocamos a palavra struct, definimos um nome para essa nossa estrutura e dentro colocamos os tipos de dados que queremos que essa estrutura contenha. Por exemplo, vou colocar uma string nome de tamanho 30. Vou colocar uma variável inteira, idade. Vou colocar 2 variáveis float. Neste momento, acabamos de criar uma nova estrutura, a estrutura ficha. A estrutura ficha contém 4 campos distintos. Contém nome, contém idade, peso e altura, cada um com seu respectivo tipo. Declarar estruturas funciona da mesma forma que declarar variáveis. Ou seja, quando declaramos variáveis dentro do main, ela é uma variável local. Quando declaramos fora, ela é global. Então, nesse caso, declaramos estrutura ficha em modo global. Ela pode ser utilizada em todas as funções do programa. Mas, assim como não trabalhamos com int e sim com variáveis inteiras, também não vamos trabalhar com estruturas ficha. Temos que trabalhar com variáveis desse tipo. Então, depois da declaração da estrutura, podemos declarar as variáveis. E também podem ser locais ou globais. Vou declarar como local o main. Neste caso, repetimos a palavra struct, colocamos o nome ficha, então struct ficha, que foi o que declaramos, e colocamos o nome das variáveis. Por exemplo, João, Pedro, alunos. Alunos tamanho 50. Declaramos 2 variáveis do tipo estrutura, cada uma delas vai conter estes 4 campos. E declaramos também um vetor de 50 posições, onde cada posição deste vetor também conterá os 4 campos. Esta é uma forma de declararmos estruturas. A ideia é que possamos aglutinar os vários tipos de dados do que necessitamos daquele objeto em si. No caso, se o objeto for uma ficha cadastral, está lá os dados. Temos também outra possibilidade de declarar estrutura. Uma, deste jeito. Segunda possibilidade, vou copiar exatamente como está, vou chamar de ficha 2. Então, a ficha 2, posso declarar e já no momento da declaração, posso colocar aqui o nome da variável. Funcionário, por exemplo. Neste caso, colocamos entre o fecha-chaves e o ponto e vírgula. Aqui eu posso colocar o nome das variáveis. Funcionário, teste, pode ser qualquer nome. Então, neste caso, a variável funcionário e a variável teste serão estruturas do tipo ficha 2. Também conterão os 4 nomes. Então, esta é uma segunda possibilidade de declararmos estruturas, né? Já declarando o nome da variável que vai trabalhar com essa estrutura. Temos também uma terceira possibilidade de declararmos estruturas. Na verdade, vamos definir um novo tipo, define type, e na sequência, struct, e colocamos o nome. Vou colocar mais struct.
Abro. Neste caso, posso também copiar o que eu quero aqui para dentro. Colocar em MyStruct como exemplo, só nome e idade. E aqui coloco o mesmo nome, MyStruct. Pronto. Agora temos um novo tipo, uma nova forma de declararmos estruturas. Nesse primeiro caso, eu tenho que colocar struct ficha à frente do nome das variáveis que eu preciso. No segundo caso, eu coloco o nome das variáveis entre o fecha-chaves e o ponto e vírgula. E no terceiro caso, eu defino um novo tipo, que vai ser MyStruct. Neste caso, se eu quiser declarar variáveis, basta colocar MyStruct, que é o novo tipo declarado, e o nome das variáveis. Por exemplo, Ana, Maria, qualquer nome de variável. Neste terceiro tipo de declaração de variável, declaração de estrutura. E podemos também, além de tudo isso, também podemos ter estruturas dentro de estruturas. Por exemplo, deixa eu colocar ficha aqui para baixo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos declarar uma outra estrutura. Struct cadastro. Essa minha estrutura cadastro, ela vai conter uma variável para guardar o nome, tipo endereço, com tamanho 40. Quero também que ela guarde número. Então ela vai guardar, na minha estrutura cadastro, vai guardar um endereço, vai guardar um número e eu quero também que guarde nome, idade, peso e altura, que já está em outra estrutura. Deste modo, eu não preciso colocar todas as variáveis aqui. Eu posso simplesmente aproveitar a estrutura já declarada. Ficha. E vou chamar de pessoa. Eu vou chamar tudo isso de dados. Com isso, o que eu tenho? Eu tenho uma variável chamada dados, que por sua vez é uma estrutura que tem os campos endereço, número e pessoa. Só que este campo pessoa é um outro cadastro que se chama ficha. Essas são as possibilidades de declararmos a estrutura. Isso é uma coisa. Outra coisa agora é como manipulamos essas estruturas. Vamos lá. Vamos manipular essas estruturas. Temos aqui a estrutura ficha, João, Pedro, alunos. Como é que eu armazeno dados na estrutura João, por exemplo? Posso colocar João, é uma estrutura. Por ser uma estrutura, eu tenho que dizer em qual campo da estrutura João, que é a mesma da estrutura ficha, qual campo eu quero. Para isso, colocamos um ponto. Automaticamente já aparece e eu quero colocar a idade. Então, para armazenar qualquer valor em qualquer campo de uma estrutura, eu coloco o nome da variável estrutura, ponto e o campo. Nesse caso, vamos armazenar 37. Como vamos armazenar nome? Da mesma forma que manipulamos string. Vou colocar a função strcpy para armazenar em João, ponto, nome, o nome, João da Silva, e está armazenado o nome. Caso não fosse uma variável simples, fosse um vetor, como é o caso de alunos, que tem posições. Para este caso, teríamos que colocar também o nome da variável, alunos. Por ser um vetor, eu tenho que dizer o índice, vamos supor que eu quero armazenar no índice 2. Aí, então, eu coloco qual é o campo que me interessa. Ponto peso, por exemplo. Quero armazenar 70.
alunos, índice 2, ponto, altura, 1,73. É deste modo que armazenamos dados nessas variáveis. Vamos ver seus conteúdos. Então, colocamos no printf, o percentual S tem percentual D anos. Em percentual S, quero que apareça João.nome e em percentual D, João.idade. Está lá. O João da Silva tem 37 anos. Muito bem. No caso do vetor, funciona da mesma forma. Tenho que dizer o campo. O índice. Vou colocar alunos, índice 2, ponto, altura. Está lá, altura 1,37, como foi armazenado. E é desta forma que manipulamos variáveis registro ou variáveis de estrutura, seja uma variável simples ou um vetor. No caso de estruturas, como é o caso de dados que possuem estruturas, a ligação fica sendo a mesma, só que um pouco maior. Observem, como dados. Quando eu pego dados, se eu quiser armazenar um número, eu coloco dados, ponto, ele pergunta número. Recebe 1, 2, 3. Ok. Se eu pegar dados, ponto, e colocar pessoa, veja que pessoa é da estrutura ficha. Neste caso, coloco outro ponto e ele pergunta o quê? Eu vou colocar idade. Recebe 51. Ou seja, nessa estrutura dados, o campo número está dentro do cadastro primeiro. E o campo idade está dentro da outra estrutura que é ficha. Eu acesso este campo através da variável pessoa que está dentro de cadastro. Por isso fazemos dados.pessoa.idade. E deste modo eu consigo acessar os campos de outras estruturas que estejam dentro de estruturas. Pode ficar a pergunta, então eu posso ter uma estrutura dentro de outra, dentro de uma terceira? Pode. Neste caso, não esquecer que sempre o ponto é que vai fazer as ligações entre elas. E poderia acessar qualquer campo destas estruturas. Vamos colocar um printf aqui só para mostrar. Vamos colocar estrutura dados, número, percentual D, e vamos colocar idade, também percentual D. No primeiro caso, o primeiro percentual D, número, está no campo dados, ponto, número, e idade está no campo dados, ponto, pessoa, ponto, idade. Estrutura, dados, idade. 1, 2, 3, como armazenamos, e idade 51, como armazenamos também no campo idade. Ok? Registro é isso. E podemos daí manipular e utilizar de acordo com a necessidade. Podemos ter vetores de registros, registros dentro de registros. Lembrando, o objetivo principal de um registro é deixarmos em um único tipo de dado vários campos. Normalmente colocamos fichas cadastrais. Ok? Gostaram do vídeo? Curtam aí. Até o próximo.